Deixaram aqui. As rosas estão bonitas. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos médiuns, são 8h04. Problemas aqui de chuva, atrasamos um pouquinho. E quando terminar às 9h10, 9h15, iniciaremos o estudo do céu e inferno. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O receio do aumento indefinido dos parentes em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse amor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram o motivo da sua afeição, que na Terra estiveram ligados a ele, com designações diferentes ou de igual maneira. Muito bem, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Deus por estarmos aqui nessa manhã chuvosa, porém belíssima, em que a atmosfera fica limpa e suave. Agradecemos a vida, Senhor, que o nosso dia, que começa com o estudo do Teu Evangelho e em seguida das obras doutrinárias, as obras espíritas, possa ser proveitoso para todos nós. Permita, Senhor, que os nossos benfeitores estejam conosco a nos inspirar. O professor José Jorge, o nosso patrono, o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em Teu nome, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima disso tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, do Teu amor, Jesus, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Livro dos Médiuns. É o item 219, mudança do tipo de letra, a pergunta número 11. Luciana, não, é aqui na psicografia, mudança do tipo de letra. Não foi aqui que nós paramos? Aqui, tá certo. Vamos lá. Pergunta número 11. Você botou número 5? Pergunta número 5? Não, é o item 219 e pode ser a pergunta número 5. Não, 220. Perda e suspensão da mediunidade.
Nós falamos muito sobre isso. Aí fizemos a pergunta, podemos começar da número 1, sem problema. Então vamos lá. Perda e suspensão da mediunidade. 220. Item 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Aqui estão as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre o assunto. Pergunta número 1. Oi, bom dia. Pode acender ali atrás, Tiago. Os médiuns podem perder a faculdade que possuem? Resposta. Isto acontece frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Porém, muitas vezes também trata-se apenas de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Então, o médium pode perder a faculdade, ele pode não ver os espíritos, não ouvir? Pode, isso pode acontecer. Agora, qual foi o motivo? A gente não sabe. Mas, quando resolveu o problema, a faculdade volta. Nós demos muitos exemplos semana passada sobre isso, né? Número 2. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido? Resposta. Seja qual for a mediunidade de que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Muitas vezes são os espíritos que não querem mais ou não podem mais servir-se deles. Então, às vezes, os espíritos não podem servir-se mais do médium. Pode ser por esgotamento do fluido, pode ser. Ele não colocou aqui, né? Mas o que ele está dizendo? Que às vezes o espírito não pode mais usar o médium, não quer mais usar o médium. Aí suspende a mediunidade. Vocês estão estudando o Livro dos Espíritos ali? Vão ficar conosco, né? Não. Próxima. O que pode provocar o abandono de um médium pelos espíritos? Resposta. O uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossas palavras ou nossos fatos aos encarnados, que o chamam ou que necessitam ver para se convencerem. Este dom de Deus não foi concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para servir sua ambição, mas tendo em vista sua própria melhoria e para fazer com que os homens conhecessem a verdade. Se o espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas expectativas e não aproveita das instruções e das advertências que lhe dá, ele se retira para buscar um protegido mais digno. Então deixa eu falar de tudo isso que eu li aqui. Vamos lá. Médium. Para ter médium, para ser médium, médium, o que significa médium? Intermediário. Intermediário. Então o médium, na Bíblia, usa muito a palavra profeta, que significa médium. O médium é o intermediário entre os espíritos, o mundo espiritual e o mundo material. Então eu sou médium. Eu sou médium. E o espírito quer falar com vocês. Vocês não escutam os espíritos. Vocês não veem os espíritos. Mas eu escuto e eu vejo. Aí o espírito vem e fala para mim, ó. Fala para a Dilane que a Dilane tem que chegar na hora aqui e sentar e me ajudar. Aí eu vou, ó Dilane, o espírito está dizendo que você tem que chegar na hora, sentar aqui e me ajudar. Eu fui o médium. Não fui eu que falei, foi o espírito que falou para eu falar isso para ela. Entendeu? Então o médium é o intermediário. Agora por que que o espírito
abandona o médium? Alguns motivos. Ele pode abandonar o médium porque o médium, ele colocou aqui, os bons espíritos se afastam quando o médium usa mal a mediunidade. Por exemplo, usa a mediunidade, quer usar a mediunidade para ganhar dinheiro, para fazer coisas do mal. Não tem gente que faz coisa ruim? Não tem gente que faz bruxaria? Não tem gente que arreia ou arriar, verbo arriar. Arriar, arria um despacho ali, com um monte de cabeça de bicho morto para fazer mal para alguém? Não tem? Então essas pessoas, os bons espíritos se afastam delas. Por quê? Elas querem fazer o mal para o outro, e a lei é de amor. Como tem muito espírito mal, acaba se juntando a essa pessoa. Então eles podem se afastar quando a pessoa usa mal a mediunidade. Ou quando um motivo qualquer, o médium não está bem fisicamente, o médium está com algum problema, os espíritos se afastam, eles até falam para o médium, eles se afastam, e quando cessa o problema, eles retornam para trabalhar com o médium. A dona Ivone, eu falei aqui dos fluidos, ele perguntou se o esgotamento do fluido poderia impedir que os espíritos trabalhassem. Os espíritos nunca abandonam o médium. Nesse caso, da dona Ivone, do Chico, faltava fluido para poder fazer determinadas coisas. Estava faltando. Então, mas os espíritos estavam ali ajudando a ela. Não a abandonaram. Abandona sim, quando você está utilizando mal a mediunidade. Agora, quando a pessoa utiliza mal a mediunidade, pode... Tem outra aí, Tiago? Não, é a mesma. Quando os espíritos bons se afastam do médium, pode se aproximar um espírito ruim? É outra pergunta. Ele vai dizer que sim. O que não falta é espírito para assessorar médium. Todos nós, Onete, todos nós somos médiuns. Quando Kardec diz assim, todos nós somos mais ou menos médium. Porque as pessoas pensam que o médium é só aquele que é ostensivo. Não é. Tem a mediunidade oculta. E o que é a mediunidade oculta? É a mediunidade que vem através do pensamento, da inspiração, da intuição. Aí os espíritos sempre falam na nossa cabeça. Quer ver uma coisa simples? Você está no ônibus, sentado, na van, vocês pegam muita van. Aí vem na cabeça de vocês assim, desce dessa van, não pega essa van, não vai nela. Aí vocês vão e obedecem, não entra na van ou desce da van. Daqui a pouco a van foi assaltada ali na frente. Não já aconteceu isso? Então, é a intuição. Precisou o espírito incorporar? Não. Veio na cabeça. Às vezes até escuta a voz. Quando escuta a voz do espírito falando, já é ostensivo. Mas quando vem no pensamento, é oculto. E muita coisa vem na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo. Todo mundo é inspirado, todo mundo é intuído. Por isso que todo mundo é médium. Todo mundo nessa sala aqui, vocês que estão aqui, todos nós somos médiuns. Eu não incorporo o espírito, eu não vejo, eu não escuto. Mas na minha mente vem as coisas, já vai por aqui, pensa assim. Isso com todo mundo acontece. Raro, só se tiver um problema mental qualquer, que eu não vou conseguir ouvir os espíritos. Entenderam então? E quando a gente usa mal a mediunidade, lá no Santa Luzia, Dona Luzia, lá no Santa Luzia, onde a senhora mora, tem alguém lá que joga carta e ganha um dinheirinho com isso? Nenhuma casa lá tem? Não conhece não?
No César Maia Net tem? Ó, tem que eu conheço, tem que eu sei. Ainda tem. Ah lá, tá vendo? Tá aparecendo. Aí vai lá, a pessoa faz uma adivinhação qualquer. Lá não tem, Dona Luzia? Mas eu não estou falando de centro. Eu estou falando de pessoas que fazem em casa, acende uma vela, cobram dinheiro, não cobram? Então, e essas pessoas que cobram, elas estão usando mal a mediunidade delas. Por quê? Elas estão querendo ganhar um dinheiro fácil. E os bons espíritos acabam se afastando dela. Porque eles não vão deixar que eles sejam usados. Está entendendo o que acontece? É isso. Isso é utilizar mal a mediunidade. Isso é utilizar mal a mediunidade. Alguma pergunta? Não. Então vamos lá. Aí ele pergunta no número 4 aqui, ó. O espírito que se retira não poderá ser substituído, e neste caso não se conceberia a suspensão da faculdade? Resposta: não faltam espíritos que nada mais desejam senão comunicar-se, e estão sempre prontos para substituir aqueles que se retiram. Mas quando é um bom espírito que abandona o médium, ele pode muito bem deixá-lo apenas momentaneamente e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de servir-lhe de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que não deve envaidecer-se por isso. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha. De outra forma, não haveria intermitência. Aliás, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Ela demonstra algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem se afeiçoa. Ele quer proporcionar-lhe um repouso material, que julga necessário, e neste caso não permite que outros espíritos o substituam. Então vamos lá, o que foi que eu li aqui? Eu li agora a pergunta número 4, eu vou para o número 5, do item 220, perda e suspensão da mediunidade. Perda e suspensão. Tá? Aí eu fiz a pergunta número 4 e respondi. Eu só estou revisando o que nós vimos na aula passada. O espírito, o que foi que eu li aqui? Que os espíritos podem se afastar do médium até para ajudá-lo. E protege o médium. Protege, não deixa que um espírito mau tome conta dele. Por vários motivos. Pode ser um motivo físico. Por exemplo, a Raquel, a minha filha, estava trabalhando, estava com problemas físicos que não se resolvia. O que foi que o espírito falou? Olha, ela precisa se afastar durante um mês dos trabalhos. Ele ainda falou. Mas aí o espírito vai chegar o dia diante da casa para avisar para aquele médium. Sim. Aí o espírito avisou, nós avisamos ao médium, ela obedeceu, não veio trabalhar, ficou um mês sem trabalhar. Quando se passado o mês, perguntamos, ela pode voltar a trabalhar? Eu perguntei uma semana antes, porque ela queria voltar a trabalhar. O espírito, na outra semana, aí completou um mês, ela melhorou fisicamente e voltou a trabalhar normalmente. Olha o trabalho organizado. O médium foi avisado. O espírito abandonou o médium? Não, ele não abandonou. Ele preservou o médium. Materialmente, ele precisava de um descanso material e se recuperar de alguns problemas físicos. Resolvido o problema, está trabalhando de novo. Pode ser um problema causado pelo muito cansaço, o estresse do trabalho diário.
o espírito pode se afastar, até o médium colocar a cabeça dele no lugar, se tranquilizar, e depois ele volta. Pode ser também quando o médium se envaidece. Ah, olha só o passe que eu dei. Eu dou um passe que a pessoa fica boa. Quem dá o passe não sou eu, é o espírito. Aí eu estou me envaidecendo. Ah, eu dou o passe, eu tiro espírito que está colado nos outros. Sou eu que tiro, sou eu que faço. Aí o espírito diz assim, ah, é você que faz isso? Então tá bom. Então faz sozinho. Vamos ver se você faz mesmo. Aí eu não faço e ele está me dando uma lição. Está dizendo assim, está vendo, seu bobo? Você pensa que é o quê? Você não faz nada sem a gente. E faz isso porque gosta da gente. Eu tenho uma lição, ele me dá uma lição, eu aprendo para que eu trabalhe com humildade. Com humildade. Todo o trabalho mediúnico quem faz são os espíritos. E o médium é um instrumento. Agora, esse instrumento tem que se preparar o melhor possível, moralmente. Como que eu vou dar um passo em vocês? Como que eu vou dar uma comunicação aqui se eu falo um monte de palavrão? Se eu vivo brigando, fazendo escândalo na rua com os vizinhos? Se eu vivo no bar bebendo cerveja, bebendo cachaça? Se eu vivo num bar, eu nem bebo, mas frequento um ambiente pesado, eu não vou ser um bom instrumento. Eu não vou ser um bom instrumento. Ele vai até me usar se não tiver outro, mas eu não vou ser um instrumento bom. Por isso que, por exemplo, num passe, vocês que tomam passe sempre ali, vocês sentem a diferença do passe de uma pessoa para outra pessoa, não sente? Ah, o passe do fulano ali é muito bom. Ah, o passe do ciclano não é tão bom assim. Por quê? Porque o ciclano não cuida da sua vida espiritual. O ciclano vai em qualquer lugar. Então o médium tem que estudar, o médium tem que orar, o médium tem que mudar a maneira de ser, parar de falar palavrão, parar de ser briguento. Senão ele não vai ser um bom instrumento. Entenderam isso? Entendeu, Nete? Está difícil? Dona Luzia, seu Antônio, seu João, entendeu? Ó, esse chapeuzinho do Botafogo também não pode não, seu João. Vocês entenderam isso? Entendeu, Luciana? Botafogo até pode, não pode aqui é do Flamengo. Vamos lá. Número 5. Entretanto, vêm-se médiuns de muito mérito, moralmente falando, que não experimentam qualquer necessidade de repouso e ficam muito contrariados com interrupções cujo objetivo não compreendem. Aí ele responde, é com o objetivo de pôr à prova sua paciência e avaliar sua perseverança. É por isso que os espíritos em geral não assinalam qualquer termo para esta suspensão. Eles querem ver se o médium se desanima. Muitas vezes é também para lhe dar tempo de meditar nas instruções que lhes deram. E é por essa meditação dos nossos ensinos que conhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome àqueles que na realidade são apenas amadores de comunicações. Então vamos lá. Eu vou lendo e vou traduzindo, tá? O que ele está dizendo? Tem médium que é sério e fica contrariado quando o espírito se afasta. Ele, poxa, estou querendo trabalhar, o espírito não está me ajudando. Ele está dizendo, às vezes o espírito quer testar a sua perseverança, testar a sua paciência. Aguarda, tenha calma. É para isso. Porque o trabalhador sincero, ele tem calma. Uma vez, o nosso irmão Altivo, que é o presidente aqui do centro, quando ele estava encarnado, ele foi um grande médium. Médium vidente, médium psicográfico.
ele escrevia mecanicamente. Médium de incorporação, médium de cura. Olha quanta mediunidade o altivo tinha. E era um trabalhador incansável, incansável. Conhecia bastante a mediunidade porque ele estudava muito, ele fazia palestras, era médium psicofônico. Muita coisa, né? Podia me dar uma mediunidadezinha dessa, eu que não tenho nenhuma. Então, quer dizer, a intuição, inspiração todo mundo tem, eu já vi, né? Ostensivamente que a gente não tem. E ele, então, um dia, por um problema lá que ele estava passando, algumas lutas de trabalho mesmo, que ele trabalhava muito lá na gráfica que tinha no centro, o espírito disse que, eu vou me afastar até você melhorar. Quando você estiver com a cabeça no lugar, eu volto. E o espírito se afastou por 6 meses. Ele não via o espírito. Ele tinha que dar umas orientações para uns estudos. Olha só, lá tinha uns seminários, que eu chamava de encontros, os encontros. No domingo temos um encontro sobre o Livro dos Espíritos, no Carnaval. Era segunda, era domingo, segunda e terça. E tinha a orientação dos espíritos. Ele, como disse que ia se afastar, não veio, não deu orientação nenhuma, nem dos outros encontros. E o altivo esperou pacientemente. Não deu a mensagem do espírito. Depois de um tempo, o espírito aparece. Aí ele começa a dar mensagem. Por que o espírito se afastou? Por causa lá das dificuldades físicas dele. E ele teve paciência e aguardou. No momento certo, voltou a trabalhar. Um sinal de respeito ao médium, ao trabalhador. Estão entendendo? Então vamos lá. Outra questão. Será necessário, neste caso, que o médium prossiga nas suas tentativas de escrever? Resposta. Se o espírito lhe aconselhar isto, sim. Se lhe disser para abster-se, deve fazê-lo. Então, se o espírito falar para ficar tentando, tudo bem. Se o espírito falar não adianta tentar fazer nada. Ele não vai falar? Haveria um meio de abreviar esta prova? Resposta. A resignação e a prece. Aliás, basta fazer todos os dias uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo senão o de certificar-se de que a faculdade foi recuperada. A suspensão da faculdade implicará no afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Resposta. De maneira alguma. O médium, então, estaria na posição de uma pessoa que perdesse momentaneamente a visão e que nem por isso deixasse de estar cercado de seus amigos. Embora não pudesse vê-los, o médium pode, portanto, e até deve continuar a comunicar-se através do pensamento com os seus espíritos familiares e ficar convencido de que é ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações materiais com certos espíritos, não poderia privá-lo das comunicações morais. Então vamos lá. Quando o espírito se afasta do médium, ele tem como o médium abreviar esse afastamento? Ele diz que sim, através das preces, fazer prece, ser resignado e fazer prece. Isso pode abreviar esse afastamento. Aí ele perguntou em seguida, esse afastamento significa que o médium ficou sozinho? Ele respondeu, não. É como alguém que fosse cego, perdesse a visão, mas está cercado de amigos. Então é como se o médium perdeu a faculdade momentaneamente, mas os guias estão ali protegendo a ele, como os amigos protegem um cego. Estão me entendendo? Tá. Isso aqui é um tema, um dos tópicos, né? A gente vem estudando tanta coisa aqui, é um dos temas do livro dos médiuns que nós estamos estudando. Tá difícil, Nete? Seu João, tá difícil? Tá difícil ou tá fácil? Tá entendendo?
Muito bem. Vocês não estão sozinhos, nós estamos sempre aqui. Número 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre implicaria numa censura da parte dos espíritos. Resposta: não, sem dúvida, visto que pode constituir uma prova de benevolência. O espírito se afastar do médium não é uma censura ao médium, pode ser uma prova de benevolência, porque o médium não está bem fisicamente, com algum problema qualquer. 10. Através de que sinal pode-se reconhecer uma censura nesta interrupção? Ele responde: que o médium interrogue a sua consciência e que se pergunte o uso de que tem feito da sua faculdade, o bem que dela tem resultado para os outros, o proveito que tem tirado dos conselhos que lhe tem sido dado, e terá a resposta. Nete, vamos supor que você seja um médium ostensivo. Você escuta bem os espíritos. Você está trabalhando aqui. Aí um espírito chega no teu ouvido e diz assim: minha amiga, você vai ganhar no bicho. Tem um jogo de bicho ali. Tem jogo de bicho ali no César Maia? Tem, né? Encolhidinho ali, mas tem, né? Ó, vai dar essa milhar. Aí te dá o número da milhar. 1820. Pode jogar. 1820. Joga tudo que você tem. Aí você tem um bom dinheiro na bolsa. E você pode jogar ou não na milhar. Aí você diz assim: não vou jogar. Mas você vai lá no bicheiro e confere 1820 na cabeça. E você não jogou. Você não jogou. É uma hipótese. Ou então você tinha aí, fez a sua limpeza, ganhou R$200, uma faxina está 200 prata. Ganhou R$200, chegou lá, jogou R$200 na milhar, 1820. Você ganhou, sei lá, R$50 mil. Esse espírito que mandou você jogar na milhar, ganhar, é um espírito bom ou é um espírito comum, um espírito que não é bom? Muito bem, é um espírito que não é bom. Porque ele está te dando uma facilidade e que você podia adquirir através do seu esforço, do seu trabalho. E ele está te dando uma facilidade que amanhã ele vai cobrar isso de você. Então você não pode pegar a tua mediunidade para jogar no bicho, pegar a tua mediunidade para atender os seus interesses pessoais. Entendeu? Não pode. Por quê? Os espíritos bons se afastam. Eles não vão trabalhar com você. O doutor Bezerra de Menezes vai fazer isso com alguém? O altivo? Não vai. Não vai facilitar a tua vida material. Você que tem que trabalhar. Olha o cuidado que a gente tem que ter com as nossas faculdades. E isso acontece muito. Acontece muito. É o que ele colocou aqui. Então vamos lá para a pergunta número 11. O médium que não pode mais escrever, não poderias recorrer a um outro médium? Então eu não posso mais escrever, está fazendo a psicografia. Eu posso pedir a Luciana para escrever para mim? Ele vai dizer que depende da interrupção, né, do motivo. Esta tem muitas vezes por objetivo deixar-vos durante algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos habituasseis a nada fazerem, senão através de nós. Neste caso, ele não ficará satisfeito servindo-se de outro médium. E isto tem ainda um objetivo, é o de vos provar que os espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los caminhar conforme o vosso desejo. É também por esta razão que aqueles que não são médiuns nem sempre recebem comunicações que desejam.
Então depende, eu não escrevo mais, vou recorrer a um outro médium. Eu posso fazer isso? Se não tiver que receber comunicação, não vai receber. Ele está te dando uma lição para você poder valorizar a mediunidade. Nota, deve-se observar de fato que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada obtém de satisfatório. Enquanto que de outras vezes as respostas são muito explícitas. Isto depende tanto da vontade do espírito, que não adianta mudar, de médium. Os próprios espíritos parecem dar a esse respeito a palavra de ordem, pois o que não se obtém de um, também não se obterá de nenhum outro. Deve-se então evitar insistir, impacientar-se, e não se quiser ser vítima dos espíritos enganadores, que responderão o que quisermos obstinadamente, e os bons os deixarão fazer para nos punir pela nossa insistência. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que nós já dissemos aqui, se não é para ter comunicação, não vai ter de médium nenhum, que eles não vão deixar. Espírito inferior fala qualquer coisa. Aí a gente tem que ter o cuidado a quem a gente vai perguntar. E se não é para, se for suspensa a faculdade, não adianta perguntar, que eles não vão deixar responder. Número 12. Com que objetivo a providência terá dotado de mediunidade certos indivíduos de uma maneira especial? Resposta: é uma missão de que se encarregaram e com a qual ficam felizes. Eles são os intérpretes entre os espíritos e os homens. Por que o Chico tinha aquela faculdade toda? Era uma missão. Quantos livros do Chico? E nós estudamos aqui. Por isso que ele tinha aquelas faculdades todas. Entendeu? Uma missão. 14. Se se trata de uma missão, como se explica que não seja um privilégio dos homens de bem e que esta faculdade seja concedida a pessoas que não merecem qualquer estima e que dela podem abusar? Resposta: ela lhes é concedida porque precisam dela para o seu próprio melhoramento, a fim de que estejam em condições de receber bons ensinamentos. Se dela não tiram proveito, sofrerão as consequências. Jesus não pregava preferentemente aos pecadores, dizendo que deve se dar àquele que não tem? Vamos lá. A gente sabe através dos espíritos, principalmente da obra de André Luiz, que os médiuns se preparam no mundo espiritual. Eles se preparam para poder trabalhar aqui na Terra. Então nós estudamos aqui alguns médiuns que se prepararam por anos, décadas, no mundo espiritual, para vir aqui com uma missão. E vieram. Só que, quando chegou aqui, deturpou tudo. O médium ouvia bem os espíritos, via, escrevia, e mesmo assim usou mal, usou para interesse pessoal, para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio. Então ele foi considerado um médium falido. Vocês já ouviram falar do João de Deus, não ouviram? O João de Deus está preso, porque ele abusou da mediunidade dele, mediunidade de cura, ele abusou de moças que iam lá, não é isso? Ele foi acusado e foi preso. Foi acusado de que ganhava muito dinheiro e ainda abusou sexualmente de algumas pessoas. O início do trabalho dele, ele curava sim, fazia cirurgias sim, começou a ajudar muita gente. Mas olha só, ele começou a desviar, ele começou a usar mal a mediunidade dele. E quando isso aconteceu, os bons espíritos se afastaram dele. Ele ficou sem espírito bom do lado dele. Embora os espíritos o aconselhassem, não faça isso, não faça isso. Aí se aproximaram os maus espíritos. Olha o que aconteceu, está preso. Por quê? Usou a faculdade.
Mas como é que Deus deu a ele um dom assim tão bonito e ele não é bom? Deu o dom para ele poder ajudar as pessoas, para ele progredir, aprender e ajudar o progresso dos outros, mas ele usou mal. É a mesma coisa, vocês vêm aqui, vêm tomar passe e a gente começa a se aproveitar de vocês. Os bons espíritos se afastam. É igual a língua, todo mundo fala, mas tem gente que usa a língua para falar mal dos outros, não tem? Para fazer intriga, para ser delator, traidor. Ora, como é que a pessoa tem a boca e fala coisa errada? Como é que a pessoa tem um pensamento e pensa só no mal? Pensa em matar, pensa em roubar. Como que a pessoa tem as mãos, em vez de trabalhar, usa para matar, para bater? Não tem gente assim? Tem. Aí, mas a pessoa nasceu com a mão para matar ou para bater? Com um pensamento para pensar coisa ruim? Não. Então ninguém tem a mediunidade para usar mal, vem para usar bem. Só que nós temos o livre-arbítrio. Aí chega aqui e começa a usar mal a mediunidade, inclusive ganhando dinheiro com isso, atendendo os outros. Estou falando difícil? Está entendendo a senhora? Está quase dormindo, como é o nome da senhora? Do lado da NET. Rosemary. Está entendendo, Rosemary? Está muito chato? Não? Você está quase dormindo, Rosemary? Tá não? Está terminando já aqui. Vamos lá, tem mais 2 perguntas só. As pessoas que possuem um grande desejo de escrever como médium e que não conseguem, poderão daí concluir alguma coisa contra si mesmas no que se refere à benevolência dos espíritos para com elas? Resposta: não, pois Deus pode lhes ter recusado esta faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música, mas se não gozam desta graça, podem ter outras. Então vamos lá. Tem gente que deseja escrever, mas não consegue. Será que os espíritos não gostam dela por isso? Não, ela pode fazer outras coisas. Eu não escrevo, como eu falei, mas quanta coisa que a gente faz aqui. Eu não vejo espírito. Então não é todo mundo que tem, e quem não tem não é porque Deus não gosta da pessoa, porque ela não tem, mas ela tem outros dons. Tem gente analfabeta que não sabe ler nem sabe escrever. Mas quando o espírito pega o braço da pessoa, escreve coisas lindas. Eu vou ver com os espíritos aqui da casa, com a direção espiritual, vou falar com a Adilane depois, se um dia, numa aula ali de sábado, eu der uma prancheta para cada um de vocês, inclusive quem não sabe escrever nem ler e lápis, eu tenho certeza que vão aparecer ali muita gente escrevendo coisa lindíssima. Lindíssima. Eu vou fazer essa experiência. Vou começar na sala, quem está na sala ali. Hoje vocês têm aula, não tem? Pois é, para vocês verem como é que isso acontece. Aí tem gente que vai escrever até assim, ó, direto, que é a psicografia mecânica. E por último, ele pergunta: como um homem pode aperfeiçoar-se através do ensino dos espíritos, quando não possui nem por si mesmo, nem pelos outros médios, os meios de receber diretamente esses ensinos? Resposta: não tem eles os livros? Como o cristão possui o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não necessita ter ouvido suas palavras saírem de sua boca. O que é que ele está dizendo aqui? Se eu não escuto, eu não vejo, ninguém me diz sobre os espíritos, como é que eu vou saber sobre isso? Tem os livros para ler. A gente se informa com os livros. A gente não se informa de Jesus pelos livros? Quem de nós viu Jesus falar? A gente não viu. Mas não tem um livro, a gente não lê? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ah, Jesus disse isso, mas eu não ouvi Jesus dizendo isso. Mas está escrito, eu vou analisar, eu vou ler.
Com relação à doutrina espírita, a mesma coisa. Ah, eu não escuto os espíritos. Ninguém veio falar para mim, mas quanto livro existe que fala da doutrina espírita? Principalmente o livro dos espíritos. Tudo bem? Vamos rezar? Vamos terminar? Alguma pergunta? No question? Então nós paramos aqui, tá? Vamos entrar no capítulo 18. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Semana que vem a gente vai ver esses perigos aqui, esses inconvenientes. Obrigado ao Ernesto Bozano, patrono do estudo do Livro dos Médiuns, nosso amigo, nosso irmão. Obrigado ao professor José Jorge, obrigado aos guias da nossa casa, nosso irmão altivo, nossas queridas irmãs, pela inspiração, pela proteção. Obrigado, Jesus, obrigado, Allan Kardec, obrigado, Leon Denis. Que seja em nome de Deus, que seja em nome de Jesus Cristo, dos guias aqui presentes, desses irmãos que citamos, dos espíritos guias da nossa casa. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos então os estudos desta manhã, em nome de Deus e de Jesus acima de tudo. Que assim seja. Graças a Deus.